Bom dia, boa tarde, boa noite. Como que vocês estão? A quarentena, estão aguentando bem? Acho que a câmera está um pouquinho torta. Talvez seja eu. Espero que vocês estejam bem, tenham aguentado, tenham assistido às aulas. Só um aluno me procurou, podem me procurar, não tenham medo. Eu estou à disposição para que sempre que vocês quiserem tirar qualquer dúvida sobre o conteúdo que eu estiver passando ou sobre os exercícios, eu estou à disposição. Já aproveito para dizer que essa aula a aula o PowerPoint, o esquema que eu vou utilizar nessa aula, e os exercícios e a correção dos exercícios, o gabarito dos exercícios, já estão no Drive, então vocês podem acessar lá, beleza? Essa aula, como vocês podem ver, é sobre o Marx. É uma camisa que eu tenho de um Marx boleiro. Que é um filósofo, talvez um dos mais importantes de todos os tempos. Um filósofo, sociólogo. Se vocês entrarem no Wikipédia do Marx, vocês vão ver que tem uma infinidade. Economista, filósofo, cientista político, sociólogo, advogado, de um tudo ele fez nessa vida. E se vocês separarem, acho que é importante dizer isso, o Marx ele vive entre 1818 e 1883. Ele não é, ele é posterior à criação da sociologia. Então, na verdade, a gente está voltando um pouquinho. Só que como o pensamento marxista e o marxiano, se a gente fosse colocar numa escala, uma temporalidade filosófica, ele está à frente do Durkheim, e ele não é o fundador da sociologia. O Marx nunca fez sociologia, a filosofia não, a sociologia não existia. Então a gente coloca ele a posteriori, e filosoficamente ele está depois do Durkheim, se a gente for pensar assim, porque o Durkheim parte de pressupostos anteriores ao marxista. Então, por exemplo, a gente vai ver agora, daqui a pouco, uma diferença entre idealismo e materialismo. O Durkheim parte do Kant, que é um idealista, e, portanto, e o Marx avança do idealismo, né? Ele parte do idealismo para superar num sentido materialista de compreensão. Mas eu já vou explicar, mas é só para vocês entenderem que o Marx descende de algo posterior à filosofia do Durkheim, por exemplo. Então, por isso que a gente vê ele depois do que o sociólogo francês, fundador da sociologia propriamente dita. Bom, como eu já disse, o Marx vive entre 1818 e 1883. E ele é alemão. Ele nasce numa cidade que eu não vou me lembrar o nome, Treves, se eu não me engano, Treves, ou alguma coisa desse tipo em alemão, e vai morrer em Londres. Por que que ele morre em Londres? Porque o Marx se torna perseguido na Alemanha pelos mais diversos governos e motivos. Ele vai sendo perseguido na Alemanha, foge para a Bélgica, foge para a França e acaba passando a maior parte da sua vida na Inglaterra, que é onde ele acaba morrendo. Bem, ele faz faculdade de Direito, porque não existia Sociologia. Ele acaba fazendo faculdade de Direito e pós-graduação em Filosofia, mestrado, doutorado. Eu não me lembro se ele faz mestrado, mas ele, porque eu acho que não existe mestrado nessa época ainda. Ele vai direto para o doutorado em Filosofia. E ele foi aluno de um filósofo que talvez vocês já tenham estudado ou venham estudar em filosofia, que é o Friedrich Hegel. Hegel, tá? Se escreve Hegel, mas é Hegel. O Hegel foi talvez, provavelmente, o filósofo mais importante da história da humanidade,
ou que consegue avançar mais, expressando os pensamentos iluministas, expressando tudo aquilo que a gente discutiu, principalmente na primeira aula, e ele é considerado um dos filósofos mais importantes de todos os tempos. O Marx é aluno do Hegel, e o Hegel influencia profundamente no pensamento marxista, no pensamento marxiano. Só um parêntese, marxista e marxiano, que é a diferença? Marxista é aquele pensamento, normalmente se utiliza para aquele pensamento posterior ao Marx. Quando a gente está falando do pensamento do Marx, propriamente dito, em português a gente costuma utilizar marxiano. Mas se usar marxista também não tem problema nenhum. No sentido de que marxista seria uma filosofia e marxiano seria o pensamento, por exemplo, se a gente falar do pensamento do Kant, né, que é um filósofo que eu já citei, a gente vai dizer kantiano, ou do Hegel, hegeliano. Então, o sufixo que utiliza é esse. Então, do Marx seria um pensamento marxiano e dos seus seguidores o pensamento marxista. De novo, mas se usar marxista, todo mundo vai entender, não tem grandes problemas. Bom, ele então, Marx é o que ele fica, os alunos e aqueles que são influenciados pelo Hegel são conhecidos como os jovens hegelianos. O Marx, especificamente, junto com outros, são os jovens hegelianos de esquerda. Vocês podem perceber que existia uma divergência aí política que separava os hegelianos à esquerda e à direita. Só que o Marx ele vai se tornar um Hegel às avessas, ou seja, ao contrário, porque o Hegel ele desenvolve, formula o idealismo dialético. E o Marx vai ter o nome da teoria dele é o materialismo histórico e dialético. Então, Marx se apropria dessa dialética hegeliana para entender a sociedade. Só que ele vai inverter o pensamento hegeliano, de idealismo para materialismo. Eu já vou explicar isso daqui a pouco. As principais obras do Marx, vocês já devem ter ouvido falar nelas, e encontram com facilidade na internet, é a Ideologia Alemã, em ordem de publicação, né? A Ideologia Alemã, de 1846, o Manifesto do Partido Comunista, muita gente já deve ter ouvido falar, já deve ter lido, de 1847, e o Capital, de 1867. Isso é a publicação do primeiro livro. O Marx ia publicar 4 livros do Capital. Eu inclusive, vou pegar ele aqui para vocês verem. Esse é o Capital, esse é o livro 1. Então, livro 1, vocês podem ver o tamanho da encrenca que é. O Marx publica em vida 3 livros do Capital, mais ou menos desse tamanho. O 4º livro, ele não publica. Ele morre antes de publicar. Na verdade, acho que o 3º ele já não publica em vida, mas ele já estava finalizado. O 4º tem alguns escritos, mas que nunca são publicados. Então, esse é o Capital, que é o principal livro dele. E o grande desafio que o Marx vai se colocar é no desvendar os mistérios do funcionamento da economia capitalista. Então, por isso que se chama o Capital, que é desenvolver e compreender o que é o capital, a circulação de mercadoria, a circulação do capital no mundo, e por isso entender a economia é a grande importância que o Marx vai desenvolver. Beleza? Então, vamos lá tratar um pouco mais sobre a filosofia marxista, né? O pensamento marxista propriamente dito. E aí a gente precisa dar um passo atrás. Como eu disse, o Marx é influenciado pelo Hegel, que
era um idealista. E aqui não é idealista no sentido de ser um sonhador, de ter um ideal, de defender o ideal. É uma filosofia idealista que prevalecia na Europa. Na verdade, não era só o Hegel não cria a roda nesse sentido do idealismo, mas ele e o Kant, né? De novo, Kant, que eu já citei, Immanuel Kant, que vive também alemão, vive um pouquinho antes do que o Marx e que o Hegel. Eu acredito que o Hegel e o Kant vivam mais ou menos no mesmo período. Eles compartilham a vida um período junto. Mas, enfim, o Kant vai ser uma preocupação maior na filosofia, e aí vocês estudem lá. Então, o Kant, o Hegel e outros filósofos vão desenvolver esse pensamento idealista. O que é isso? O mundo das ideias, o que o idealismo vai dizer? Que o mundo das ideias vai determinar, vai explicar o mundo real, o mundo material. Ou seja, primeiro, eu idealizo as coisas, não eu individualmente, mas a sociedade idealiza as coisas que estão na mente dela, daquela sociedade, o conjunto das ideias que prevalece naquela sociedade, e isso vai se materializar, vai determinar a vida concreta das pessoas, a vida real que aquelas pessoas levam nos seus dias, no seu dia a dia, tá? Então, as ideias determinam a vida material. Isso é o idealismo. Por isso, o nome de idealismo. A força das ideias determina o mundo material, o mundo real, o mundo cotidiano, ou seja, o mundo que a gente vive. Eu gosto de dar um exemplo que vai explicar muito, que ele se conecta muito no próprio pensamento marxista. Então, pegar duas explicações, uma idealista e uma materialista. O que uma explicação idealista vai dizer? Que, por exemplo, eu perguntava, as pessoas, eu parto da afirmação, as pessoas são desiguais. Ok. Tanto os idealistas quanto os materialistas entendem que as pessoas são desiguais. Agora, por que as pessoas são desiguais? Os idealistas vão dizer, olha, as pessoas são desiguais porque elas acreditam que existe uma desigualdade, sejam os de cima, sejam os de baixo, toda a sociedade aceita e acredita que existe uma desigualdade entre as pessoas. Ao aceitar e acreditar nisso, eu materializo na minha vida, na vida em sociedade, essa desigualdade. Então, eu parto da ideia de que existe uma desigualdade para concretizar, materializar na vida material das pessoas que elas são desiguais. Então, isso é uma explicação idealista sobre a desigualdade. Bom, eu vou colocar um esquema para vocês. Bom. Sim. Que vai ajudar a explicar. Então, beleza. Então, o idealismo hegeliano, as ideias determinam a vida material. O que o materialismo vai dizer? Que as bases materiais determinam a superestrutura. Eu já vou explicar esses dois conceitos de bases materiais e superestrutura. Isso é o contrário do idealismo. Por que eu disse que o Marx era um jovem hegeliano às avessas, ao contrário? Porque ele inverte o pensamento hegeliano. As ideias, Hegel diz que as ideias determinam, vamos lá, vocês veem o mouse, né? As ideias determinam a vida material. O materialismo vai dizer o contrário, que a vida material, vamos chamar por enquanto de vida material, determinam as ideias. Ok? Então vamos ao exemplo da desigualdade. O idealismo diz, as pessoas acreditam que a sociedade é desigual. Vamos dizer, a coletividade acredita que as pessoas são desiguais. E por isso a sociedade se torna desigual. Ou seja, as ideias. O que é a ideia? As pessoas acreditam
que existe desigualdade, que as pessoas são desiguais. Qual é a vida material? Como que isso determina? As pessoas se tornando desiguais. O Marx vai dizer exatamente o contrário, que existir uma vida desigual entre as pessoas faz com que se criem ideias de que a sociedade é justamente, ou, portanto, desigual. Então, reparem, é exatamente o contrário. As bases materiais, a vida material. O que é a vida material? A sociedade é desigual. Isso vai determinar as ideias, fazer com que as pessoas acreditem que é ok ser desigual, que é natural existir essa desigualdade, certo? Então, a desigualdade concreta, material, vai determinar as ideias. É o contrário do pensamento hegeliano. É, portanto, um hegeliano às avessas, certo? Então, o que diz o materialismo propriamente dito? Ele vai dizer que as bases materiais determinam a superestrutura. Bem, vamos lá. O que são as bases materiais? As bases materiais são os meios necessários para produzir, tá faltando um pedaço ali, né? Para produzir a própria sobrevivência. Então, aquilo que eu produzo, a forma com que eu produzo aquilo que é necessário para a minha sobrevivência vão ser as bases materiais. Então, pensar na nossa sociedade. A nossa sociedade produz através das fábricas, através do trabalho assalariado, através da produção industrial, tudo mais. Então, a nossa sociedade, então, é uma sociedade industrial, assalariada, que a gente vai chamar de capitalismo. Ok? Tranquilo? Isso são os meios necessários para a sobrevivência da nossa sociedade. É através disso que se cria os meios necessários para a sobrevivência da nossa sociedade. Porque é assim que vai produzir o nosso alimento, é assim que vai ser produzido as nossas roupas, os nossos remédios, os meios de comunicação, os meios de transporte. Tudo isso vai ser produzido majoritariamente através do trabalho assalariado e industrial. Ok? Tranquilo? Aqui, né? O que é a superestrutura, então? São a organização e o pensamento de uma sociedade. Então, quais são as leis, quais são as instituições, qual é a forma de governo, qual é a forma de regime, como que é que a sociedade se organiza e o como que as pessoas pensam. Então, a ideologia, a cultura, o pensamento, a ciência, tudo mais. Então, vamos lá. Os meios necessários, a forma com que eu produzo a minha vida vai determinar as minhas ideias. Vamos voltar à metáfora da desigualdade. O que faz? Voltando à pergunta, por que as pessoas são desiguais? Segundo Marx, porque as bases materiais, ou seja, as formas com que nós criamos os meios necessários para a produção da nossa sociedade, para a produção daquilo que é necessário para a nossa sociedade, vai fazer com que nós nos tornamos desiguais. Então, está intrínseco, faz parte da vida social da nossa sociedade a desigualdade. E a gente já vai ver o porquê que o Marx vai dizer disso um pouco para frente. A gente já vai trabalhar sobre isso, ok? E, então, as bases materiais determinam a vida em sociedade. Então, essa é a parte materialista do pensamento marxista. Eu já disse isso e deveria ter repetido, vou repetir agora. O pensamento marxista ele é chamado de materialismo histórico e dialético. Eu vou explicar cada uma dessas partes, o materialismo, o histórico e o dialético. Ok? Então, expliquei o materialismo para vocês, que é isso? As bases materiais determinam a superestrutura, determinam as ideias, determinam o que, entre aspas, não existe. Ok? O que existe no campo das ideias, não existe materialmente. Tranquilo? Vamos, então, inverter. O nome é materialismo histórico e dialético. Nós vamos inverter agora vendo o dialético. Bom, o que é? E aí porque vocês poderiam falar, porra, mas se o Marx inverte, por que vão chamar ele de dialético? Vão chamar ele de idealista?
vamos dizer que ele é influenciado pelo Hegel? Porque ele vai se apropriar da dialética hegeliana. A dialética hegeliana, a dialética em si, ela vem lá dos gregos. Os gregos utilizavam a dialética. Só que no período da Idade Média, da Idade Antiga, isso vai se perder. E principalmente na Europa, o pensamento prevalente, o que vai prevalecer, é o pensamento idealista. Ele vai perder o pensamento dialético e vai se apropriar de um pensamento mais formal, que é linear. O pensamento dialético não é linear. O Hegel retoma o pensamento grego e traz a dialética de volta. O que vai dizer a dialética? Que tudo no mundo existe enquanto tese e antitese. O que é uma tese? É uma afirmação. Então, tudo existe enquanto afirmação e negação, certo? E se eu quero entender a afirmação, eu preciso entender a negação, ok? Então, tese é uma afirmação. O que é uma antitese? É a negação dessa afirmação, ok? Eu coloquei aqui no esquema para vocês, para os mais de exatas entenderem, eu também gosto de usar isso, eu coloquei aqui para vocês, cadê o mouse? Eu coloquei aqui mais um e menos um. Mais um é a afirmação e menos um é a negação. Então, tudo existe enquanto afirmação e negação. Se alguma coisa é finito, ou seja, acaba, eu tenho o infinito. Se alguma coisa é positiva, eu tenho o negativo. Se eu tenho algo que é particular, eu tenho universal. Então, se eu quero entender o que é finito, eu preciso entender o que é infinito. Se eu quero entender o particular, eu preciso entender o universal. Se eu quero entender o positivo, eu preciso entender o negativo. Então, o pensamento dialético ele é totalitário. Se eu quero entender uma coisa, eu preciso entender o seu oposto e, portanto, a totalidade daquilo, ok? Então, por exemplo, eu quero estudar, entender uma sala de aula, o comportamento, o funcionamento de uma sala de aula. Ótimo. Eu vou num pensamento formal, um pensamento não dialético, eu vou entender aquela sala de aula em si, fechada, como um universo à parte. Só ele. Agora, se eu quero desenvolver um pensamento dialético, eu tenho que, beleza, eu quero entender aquela sala de aula. Ok, não tem problema nenhum. Mas para eu entender aquela sala de aula, eu preciso entender o mundo que cerca aquela sala de aula. Ou seja, se eu quero entender o particular, a sala de aula, eu preciso entender o universal, que é o mundo externo àquela sala de aula. Então eu tenho que entender qual é o sistema de ensino que está, qual é a sociedade, qual que é o sistema de ensino, é particular, é privado, blá, 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 eu preciso entender tudo que cerca aquela sala de aula. Não faz sentido eu entender aquela sala de aula como um universo em si, ok? Então, portanto, o pensamento dialético, primeiramente, ele é totalitário, ok? Mas ele também é totalitário e contraditório. Totalitário, gente, não eu não estou dizendo aqui totalitário no sentido de regimes totalitários, tipo stalinismo, nazismo, fascismo. Não é isso. É totalitário no sentido de totalidade, ok? Então, o pensamento dialético ele é positivo, ele vai se manter entre tese e antitese. E isso vai gerar, além dele ser totalitário, ele vai ser contraditório. Vamos voltar à equaçãozinha que eu coloquei aqui para vocês. Mais 1 menos... Vamos lá, de novo. Mais 1 mais menos 1. Mais 1 mais menos 1 vai dar quanto? 0. Certo? Tese, mousezinho, tese, mais antitese, síntese. Das aulas de português, o que é síntese? Resumo, condensação. Tese
mais antitese, síntese. Afirmação e negação, eu vou ter uma terceira coisa. Positivo, negativo, zero. Mais, menos, eu vou ter alguma coisa diferente disso. Então, a dialética é entender que a sociedade é total, eu preciso compreender a sociedade na sua totalidade a partir de uma contradição. Então, é um pensamento que se baseia na contradição, que vai ter o mais um, menos um. Tese, antitese. Positivo, negativo. Beleza? Eu gosto de dar um exemplo baseado na física, que é o seguinte. A partir disso, a física newtoniana, ela é formal. A física quântica, a física moderna, a física de Einstein, ela é dialética. Não à toa, o Einstein se baseava no pensamento marxista também. E aí a física vai dizer que as coisas existem enquanto matéria e antimatéria. Se você tem o choque entre matéria e antimatéria, você tem uma explosão, porque é o contraditório. E antimatéria aqui não é o vácuo, tá? Poderia até ter efeitos diferentes, mas a matéria, vamos dizer, a matéria e a antimatéria. Se eu entro isso em contradição, tem uma explosão. Se eu entro em choque, essas duas coisas entram em contato, tem uma explosão, ok? Então, isso é a síntese. O choque entre a matéria e a antimatéria vai dar uma explosão, certo? Muito maior do que uma explosão nuclear, inclusive. Então, a dialética é exatamente isso. Tese e antitese. A contradição entre essas duas coisas. Só que quando eu aplico isso à sociedade, eu não vou ter uma explosão. Posso até ter, mas eu não vou ter uma explosão a priori, ok? Mas, quando eu coloco isso, eu vou gerar uma contradição histórica que precisa ser resolvida, uma contradição social que precisa ser resolvida. E aí vem o caráter histórico do pensamento do Marx, que vai ser exatamente essa contradição. Então, se a sociedade existe enquanto tese e antitese, a primeira conclusão do Marx é de que vai existir na sociedade a afirmação e a negação. A afirmação, eu poderia dizer, é a burguesia. Porque ele vai dizer isso em termos de classe, né, que nós vamos trabalhar daqui a pouco. Então, ele vai dizer que a afirmação é a burguesia. E o proletariado, a classe trabalhadora, seria a negação. Então, o choque entre a burguesia e o proletariado vai gerar uma contradição que precisa ser resolvida, ok? E essa contradição, ao ser resolvida, vai gerar uma transformação social, certo? Então, vejam, tudo na sociedade existe enquanto tese e antitese. Tese, a burguesia, que domina a nossa sociedade. Antitese, o proletariado, que é a negação da burguesia. Qual que é a síntese disso? Uma transformação social. O Marx vai dizer que é uma revolução. Não necessariamente pode ser. É uma aposta que o Marx vai fazer de que seja uma revolução. Ok? Bom, continuando então, a partir disso, o Marx vai perceber, e eu acho que parece bem claro isso para a gente, que é preciso compreender as relações sociais de produção. Então, como que se dá a produção na nossa sociedade, nas sociedades? Então, entender uma sociedade é entender o como que se produz as coisas. Então, se vejam, se as bases materiais é o que determina a vida coletiva, as ideias, o modo que eu produzo, é o como eu vou organizar toda a minha vida da sociedade,
Então, se eu quero entender uma sociedade, eu tenho que entender as relações sociais de produção, certo? Então, a partir desse materialismo histórico que o Marx vai realizar, ele vai perceber que se eu quero entender uma sociedade, eu tenho que entender essas relações sociais de produção. Então, primeiro, eu vou passar aqui para eu e minhas coisas digitais, né? Um erro aqui. Vamos lá. Então, eu vou passar para vocês agora um outro esquema e ele vai ser composto de 3 elementos que vai resultar num quarto elemento, ok? Então, o primeiro deles é a força de trabalho. Então, o que é a força de trabalho? Essa é a capacidade humana de produção. Então, quantas pessoas estão, quais são as pessoas que estão disponíveis a trabalhar? E aí, quando eu estou dizendo disponíveis a trabalhar, eu tenho vários aspectos. Etário, né? Então, as pessoas que estão acima de determinada idade que podem trabalhar e abaixo de uma determinada idade que conseguem trabalhar. Então, esse é um critério etário. Tem um critério de saúde. Então, uma sociedade com pessoas acidentadas, adoentadas, vai ter uma força de trabalho menor. Ou também uma sociedade, um critério societal. Então, uma sociedade escravocrata, onde, por exemplo, no Egito Antigo, 99,9% das pessoas eram escravos. Então, uma força de trabalho maior. Numa sociedade como a nossa, que ainda que seja uma parcela pequena da sociedade, é mais do que 0,1%, a burguesia não faz parte da força de trabalho de uma cidade. Então, uma sociedade onde existe uma classe dominante que não trabalha maior, vai ter uma força de trabalho reduzida. Isso não quer dizer, em nenhuma sociedade até os dias de hoje, de uma sociedade que tenha problemas porque tem uma classe dominante muito grande. Não existe. A burguesia é a maior classe dominante de todos os tempos. Antes era muito mais restrito. Mas é um critério também. Então, o que é a força de trabalho? É a capacidade eminentemente humana de produzir. Ok? Então, podemos pensar de maneira simples. A sociedade brasileira tem 200 milhões de possibilidade, um pouco menos. Vai? A população economicamente ativa no Brasil é em torno de 110 milhões. Então, a nossa força de trabalho é de 110 milhões. Se a gente vai comparar com a China, isso é irrisório. A China tem 1,5 bilhão de habitantes, é muito mais do que isso. E lá, 99% da população de trabalhadores. Aí você exclui as questões etárias e de saúde, você vai ter uma população economicamente ativa muito maior, 5, 6 vezes maior do que a brasileira. Ou você pega uma cidade francesa, que é muito menor que a brasileira, você vai ter ou que é mais ainda do que a chinesa, você vai ter uma força de trabalho reduzida. O que isso quer dizer? Que a sociedade francesa tem uma capacidade produtiva menor do que a nossa e do que a chinesa, sem dúvida nenhuma. Ou seja, pode produzir muito menos do que a nossa, ok? Em segundo lugar, vem as forças produtivas. Então, é a capacidade material e técnica de produção. Então, é o clima, o vento, por exemplo, é a água, é o solo, são as matérias-primas, são as máquinas, é a tecnologia, são os recursos tecnológicos que eu posso usar. Então, numa sociedade onde eu tenho mais força produtiva, eu tenho mais tecnologia, eu tenho uma capacidade de produção maior. Mais para frente, eu devo ter falado isso na primeira aula e mais para frente eu vou retomar isso. A sociedade, a Coreia do Sul produz um carro a cada 2 minutos e meio, 3 minutos. No Brasil, isso é mais demorado, vai demorar 6, 7 minutos. Ou seja, as forças produtivas na Coreia do Sul são mais avançadas do que a brasileira, ou seja, produzem mais em menos tempo. Ok? Mas isso também tem um caráter tecnológico, mas também tem um caráter, como eu vou dizer, tem um caráter
de desenvolvimento a partir da realidade da sociedade. Então, vamos pegar de novo Brasil e França como um exemplo. O Brasil tem muito recurso hídrico, tem muita água, pode produzir energia a partir da água. A França não tem esses recursos hídricos e vai produzir principalmente através das termoelétricas. Qual é o resultado disso? Que a França desenvolve a energia nuclear muito mais do que o Brasil. Muito mais, infinitamente mais. Porque são dependentes. A energia nuclear, apesar de todo o seu problema bélico e de contaminação, nível Chernobyl, ela é muito limpa comparado a carvão, que seria outra opção na França. Então, no Brasil, você não vai ter energia eólica, a energia nuclear, porque você já tem a hidrelétrica. Então, isso mostra um nível de desenvolvimento, uma forma, melhor do que nível, uma forma de desenvolvimento diferente a partir das sociedades, num recurso natural, beleza? Que faz parte, então, dessas forças produtivas. Em terceiro lugar, nós temos as relações de produção. Eu falo brincando, com algum nível de seriedade, é óbvio, que é aquela forma da sociedade, o que nos leva a trabalhar? Por que as pessoas acordam todo dia 6, 5, 4 horas da manhã para trabalhar? Na nossa sociedade, porque a gente precisa de dinheiro, a gente precisa de salário. Simples assim. Se a gente não tiver salário, a gente não vai trabalhar. Na nossa sociedade escravocrata, o que leva os trabalhadores ao trabalho? Ou eles, o que leva os escravos ao trabalho? Ou eles trabalham, ou eles vão apanhar, eles vão ser torturados, eles vão ser, inclusive, mortos. Então, é o medo da tortura, da dor física, que vai fazer com que eles trabalhem. Então, as relações de produção é o que leva o trabalhador a trabalhar no dia seguinte, o que nos leva todos os dias ao trabalho. Então, pode ser assalariado, pode ser escravo, pode ser feudal, enfim, pode ser várias formas de trabalho. Melhor do que feudal é servil. Então, eu tenho várias formas de levar o trabalhador a trabalhar no dia seguinte. Esses três elementos juntos vão resultar num quarto elemento, ou melhor dizendo, vão resultar numa coisa global que abarca tudo isso, que é o modo de produção. Então, a partir da força produtiva, a partir da força de trabalho, a partir das relações de produção, eu vou ter uma sociedade diferente, eu vou ter um modo de produção diferente. Então, se eu altero a força de trabalho, eu altero o modo de produção. Se eu altero as forças produtivas, eu altero o modo de produção. Se eu altero as relações de produção, eu altero o modo de produção. Então, reparem, eu disse, faltou um ou, né? Ou eu altero a força de trabalho, ou eu altero as forças produtivas, ou eu altero as relações de produção. Uma alteração em qualquer um desses aspectos, obviamente, uma alteração séria, vai fazer eu alterar o modo de produção, ok? Se esforço imaginativo aqui, vamos dizer que tem um corte na nossa sociedade, uma mudança, olha, as pessoas vão trabalhar somente dos 20 aos 40 anos, sei lá por que motivo. O capitalismo vai ter que mudar. Ele pode continuar chamando capitalismo, eu já dei uma adiantada, né? Mas, enfim, o modo, para eu já resolver essa adiantada que eu dei, o modo de produção, então, é um nome que a gente dá para a sociedade. Sociedade capitalista, sociedade feudal, sociedade, modo de produção asiático, antigo asiático, comunismo primitivo, enfim. Eu tenho diversos modos de produção que vão ser os nomes, entre aspas, que eu dou para a sociedade. Se eu altero qualquer um desses três elementos que vocês estão vendo aí, eu vou alterar lá. Então, já disse sobre as forças de trabalho. As forças produtivas, eu passo do trabalho da manufatura para a maquinofatura, que nem eu expliquei para vocês na Revolução Industrial. Eu vou alterar o modo de produção. É a passagem do fim do feudalismo para o capitalismo, certo? E reparem, né? Eu saio lá do feudalismo, que é o trabalho servil, agrícola, artesanal,
passo para a manufatura e depois eu passo para a maquinofatura e para o trabalho industrial. Ou seja, é um processo, não é de um dia para o outro. Mas são alterações que vão resultando na alteração da sociedade como um todo no final. Beleza? Se eu altero as relações de produção, aí mais ainda eu vou alterar o modo de produção. Se eu mudo de trabalho assalariado para, por exemplo, na sociedade atual ou na visão marxista, eu deixo o trabalho assalariado. Agora é a divisão da produção para todos os trabalhadores. Ou seja, o cara produz X, aquela fábrica produz X, esse X vai ser dividido por todos os trabalhadores. Eu saio de um trabalho assalariado para um trabalho socialista, comunista, sei lá, como chamar disso, comunitário, vamos dizer assim. E aí é óbvio que eu vou alterar o modo de produção depois. Então, esse esquema que eu estou colocando aí é um encadeamento. Se eu desenhasse, eu poderia ter feito isso, né, já que eu fiz no computador. Da próxima eu faço essa. Isso aqui, na verdade, são engrenagens, ok? Entendam isso como engrenagens que, quando eu altero o funcionamento dessa engrenagem, eu vou dar num terceiro, num quarto elemento aí, que é a sociedade, a forma com que a gente constrói a sociedade, ok? Voltemos para mim. É para mim, né? Bom, a partir disso, o Marx vai desenvolver o quê? Que a forma com que as pessoas se localizam nesse terceiro elemento que eu coloquei aí, as relações de produção, vai determinar as classes sociais que eles pertencem. Então, vejam lá, sociedade capitalista, para a gente entender aqui, existem as pessoas que trabalham por um salário, o trabalhador assalariado, e tem as pessoas que pagam esse salário. O que essas pessoas que pagam o salário têm? Eles têm os meios de produção, eles têm as formas de produzir. Então, e quem são essas pessoas? São os burgueses, são os patrões, são os empresários. Essas pessoas são os detentores dos meios de produção e os trabalhadores não detêm nada, além da sua própria força de trabalho. Então, o trabalhador que não possui nada vai ser obrigado a vender a sua força de trabalho para quem possui os meios de produção. Um vai ser o trabalhador, a classe trabalhadora ou proletariado, e o outro vai ser o burguês. Aquele que não detém nada é o proletariado. Aquele que detém os meios de produção é o burguês. Para não restar dúvida, gente, deter nada, não estou dizendo o morador de rua, o cara que não tem posse nenhuma. Pode ter carro, pode ter casa, ele não tem os meios de produção. Ou seja, ele não tem fábrica, ele não tem uma construtora, ele não tem as matérias-primas, ele não tem nada disso. Isso, ele não, né? A gente. Isso são os trabalhadores. Esses são os trabalhadores, ok? São aqueles que não possuem nada e por isso vendem a sua força de trabalho. Na sociedade feudal, era o senhor feudal e o servo. No Egito Antigo, era a nobreza, o clero e os escravos. As sociedades se organizam sempre em classes sociais. Vocês poderiam me perguntar o seguinte: tá, professor, mas aí na nossa sociedade você tem muita gente que não é nem trabalhador e nem patrão. É verdade. Nós temos, por exemplo, os camponeses, que vivem, que são donos de pequeno pedaço de terra e, no máximo, empregam uma, duas, algumas pessoas e, principalmente, mão de obra familiar, que é o que a gente chama de agricultura familiar. Eles não são nem trabalhadores nem patrões, são camponeses, é outra classe. Ou os pequenos empresários, o que o Marx vai chamar de pequena burguesia. O dono da padaria, às vezes pode ter uma padaria muito grande, mas o dono da padaria, o dono da venda do lado, o que hoje está se chamando de, nessa época de coronavírus, está se chamando de do comércio local, né? Esse é o pequeno burguês, é o cara que numa crise como essa vai quebrar. Vejam, só aqui eu trabalhei com 4 classes. Tem gente que vai falar de classe média, eu não gosto muito desse termo, mas só aqui eu falei de 4 classes. Todas essas classes vivem dentro do capitalismo. O que acontece? Que existe uma contradição em termos entre duas dessas classes. São as classes que nós chamamos de antagônicas, as classes principais que têm um antagonismo entre elas, que é o proletariado
e a burguesia. E é aquilo que eu falei lá no começo da aula da contradição histórica. Existe uma contradição histórica entre o proletariado e a burguesia, que vai entrar em conflito. A gente está vivendo um momento interessante da sociedade que talvez vocês consigam entender isso de uma maneira melhor. O trabalhador sempre quer receber um salário maior. E sempre ele precisa, né? Porque você tem inflação, você tem um aumento do preço e tudo mais. Ok? O patrão, ele quer sempre pagar, na maioria dos casos, 99% dos casos, ele quer pagar o mínimo possível. Certo? Então, de um lado tem quem está querendo ganhar sempre mais e quem está querendo pagar menos para esse trabalho. O que acontece? Em condições de temperatura e pressão da normalidade, o trabalhador pressiona um pouquinho, aumenta um pouco, aumenta, e vai nesse jogo aumentando relativamente o salário. Essa diferença entre o salário e o que o patrão quer pagar, o que ele, melhor dizendo, o que ele pode pagar, é o lucro dele, né? Eu vou explicar isso mais para frente em outras aulas sobre mais-valia e outras coisas do tipo. Mas aqui você tem uma diferença entre o que o trabalhador recebe e o que é produzido. Esse valor é o que garante as taxas de lucro do patrão. Quando você vai diminuindo essas taxas de lucro, que é o que está acontecendo nesse momento, com a crise gerada pelo coronavírus, você diminui a taxa de lucro, você tem um problema irreconciliável. O trabalhador precisa de um salário maior, porque senão ele vai morrer de fome, ele não vai conseguir comprar as necessidades básicas dele, ao mesmo tempo que o patrão não pode aumentar o salário, porque senão ele vai diminuir drasticamente as suas taxas de lucro, e aí ele não vai compensar ele ser um patrão. Ok? Estou dizendo que ele vai ficar pobre, estou dizendo que não vai compensar, porque as taxas de lucro dele vão diminuir. Essa é a diferença irreconciliável entre a burguesia e o trabalhador. Quando isso se torna de fato, e normalmente, como eu disse, em condições normais de temperatura e pressão, vai acontecendo isso. Vai acontecendo isso e o salário vai aumentando. Só que chega momentos, como uma crise pandêmica global, Primeira e Segunda Guerra Mundial, outros momentos, que isso quebra. E aí o Marx vai dizer, voltando lá no começo do aula, sobre essa transformação social que se dá dentro de todas as sociedades. Foi assim no feudalismo, foi assim no Egito Antigo, foi isso em todas as sociedades. Esse conflito entre classes se rompe. Esse conflito entre classes, o Marx chamou de luta de classes. Ok? Não se esqueçam desse termo. Luta de classes. Beleza? Tranquilo? Show? Bom, até aqui, gente, é a aula de Marx propriamente dito. Então, quem tiver com pressa, quiser fazer outra coisa, pode pausar a aula aqui e nem ver o que eu vou falar agora para frente. Mas, como é vídeo, não tem tempo de aula, quem quiser continuar, eu vou explicar um ponto da teoria marxista e também brincar um pouco com uma tentativa de uma compreensão da nossa sociedade nesse tempo de pandemia e de coronavírus. Beleza? Eu vou colocar... Primeiro, explicar para vocês, né? Eu acho que acabei de citar isso agora e todo mundo consegue perceber. Então, além da crise sanitária e de saúde, a crise humanitária, nós temos uma crise econômica que talvez não seja tão palatável para a maioria das pessoas nesse primeiro momento, mas em um curto período de tempo ela vai ser desastrosa. Eu tenho reparado o preço do combustível. Aqui em Valinhos, que é a cidade que eu moro, ele já reduziu em 50 centavos. Ele estava, falando do álcool, né? Ele estava 3,09 e agora está 3,59 em 2 meses. Nem isso, 1 mês, 2 meses. Isso tem uma redução brutal. É aí que eu estou falando da redução da taxa de lucro. Eu estou dizendo que o dono do posto ou do revendedor de derivado do petróleo vai ficar pobre? Óbvio que não. Mas ele está reduzindo a taxa de lucro dele. E esse é o problema. Esse é o problema que
todos os governos no mundo inteiro estão preocupados. Essa redução da taxa de lucro. Porque senão o cara não vai produzir. Para que ele vai produzir se ele vai reduzir a taxa de lucro, se ele está tendo uma redução da taxa de lucro? Só que ao mesmo tempo, você tem uma crise, essa crise é muito complexa, porque ao mesmo tempo você tem uma redução da demanda, né? O trabalhador a população no geral está consumindo menos. Reparem, qualquer pessoa está consumindo menos. É fato isso. Consumindo menos combustível, menos alimento fora de casa, principalmente, roupas, tudo está sendo consumido menos. Então você tem um problema aí, né? Tem um problema de demanda, que é isso que eu falei, e tem um problema de produção, que esse é o grande, e aí que eu quero chegar aqui. Porque a gente viveu nos últimos anos, muitos anos, um discurso de que é muito caro produzir no Brasil, o empresário para lá não custa produzir no Brasil. Só que aí quando o trabalhador tem que ir para casa, porque ele está de quarentena, porque ele não pode sair na rua, o Brasil vai quebrar, ninguém produz mais no Brasil, as pessoas precisam trabalhar. Ué, mas não é o empresário que produz? Quem produz diz essa ideia que passou no Brasil nos últimos períodos, que quem produz é o empresário. Mas não é verdade. Porque se o trabalhador está em casa e está gerando um problema de produção, quem produz e quem é o responsável pela produção é o trabalhador. E aí eu trouxe uma imagem para vocês que ela é muito, muito bonita. Que é uma frase que ela não é do Marx, mas muita gente tem citado como do Marx, mas ela é baseada no pensamento marxista, né? Que é, se a classe operária tudo produz, a ela tudo pertence. Ou seja, a classe trabalhadora é quem de fato produz as coisas que são consumidas. Então, numa crise pandêmica que nem a gente está vivendo agora, as pessoas irem à quarentena vai prejudicar a produção. E vejam só, gente, a gente está numa crise, a gente está num momento da quarentena no Brasil que a indústria não parou. Na Europa, na Itália e na Espanha já parou. Então, a crise está pior lá, e inegavelmente em todos os sentidos, do que aqui. Provavelmente, nos próximos um mês, talvez, a indústria também pare aqui no Brasil. Pensando aqui hoje, exatamente hoje, passou das 1.000 mortes, já deveria ter parado. Mas, enfim, não sou infectologista, sou só sociólogo. Onde eu estou querendo dizer? Que exatamente o Marx está sendo revisto agora, né? Revisto por alguns de dizer, olha, é isso, né? Precisamos da classe trabalhadora para produzir. É isso. Não, é básico. Para um pensamento marxista, isso é basilar. Então, está na base de tudo de que a classe trabalhadora precisa ir à produção, senão não vai haver produção. Aqui também dá para brincar com aquilo que muitas vezes a gente ouve do socialista de iPhone. Não é? Se é o trabalhador que produz o iPhone, por que ele não pode ter? Ele não tem porque é caro. E porque a gente recebe muito mal e não consegue pagar. Mas se produzimos, por que não podemos ter? A pergunta deveria ser o contrário. Por que não temos o que produzimos? Essa deveria ser a pergunta a partir de um pensamento, de uma lógica marxista. Beleza? Então, esses últimos minutos foi uma reflexão, uma tentativa de trazer o Marx para a gente entender um pouco da crise pandêmica. Então, de novo, nós temos uma crise de demanda, né, que as pessoas estão consumindo muito menos, e temos uma crise de produção. No Brasil, em menor escala, mas na China, na Espanha, na Itália, daqui a pouco nos Estados Unidos também, você vai ter uma crise de produção, menor produção. Na verdade, já está tendo, mas ainda é uma escala pequena e que isso vai se ampliar nos próximos meses. Ok, gente? Bom, de novo, todo o conteúdo da aula já está no Drive. Acessem lá, estudem, façam anotações a partir do vídeo, façam os exercícios, me perguntem, tirem dúvidas, e é isso, beleza? Tranquilidade,
façam exercícios, bebam água, tomem sol, fiquem tranquilos, ouçam lives, vejam as lives e vamos esperar para que a gente possa se reencontrar logo. Beleza, gente? Valeu, obrigado.